Roberto de Almeida. É sempre um prazer falar com você a partir do microfone da maior audiência de Sergipe, Rádio Jornal. Hoje, 29/10/2025, 1h13, é o que nós vamos falar a partir de agora no Audiência Popular. Prefeita Emília Corrêa manda uma mensagem ao servidor no dia do servidor público municipal de Aracaju. Atenção, hein? Todos os secretários, aquele secretário que pretende ser candidato a deputado federal, senador, governador, estadual, vai ter que se ausentar, ou melhor, vai pedir demissão, vai ser exonerado até dezembro, tá? Até dezembro o governo faz uma limpa, porque tem muita gente. Um deles é o secretário de saúde, que há muito tempo já vem fazendo campanha para deputado estadual. Olha, a Petrobras prepara programa de demissão voluntária para funcionários e aposentados. 1h15 na audiência popular, hein? A guerra não é só do povo do Rio de Janeiro. As manifestações vêm de todo o Brasil. Câmara Federal, Estadual, vereadores. Aqui em Aracaju, 2 vereadores se manifestaram no pequeno expediente, hoje na Câmara Municipal de Aracaju. E a gente vai colocar a voz dos 2 vereadores que se manifestaram sobre aquela invasão da polícia. Uns falam que é invasão, outros dizem que a polícia não podia fazer, enfim. O problema não é meu, é da polícia do Rio de Janeiro. Mas a opinião é sua. 1h16. O ex-governador do Rio de Janeiro faz uma denúncia contra o Exército que é pesada. Exército negociou para recuperar as armas que o PCC levou do Exército. Palavra do ex-governador Garotinho do Rio de Janeiro. Deputado federal vai falar aqui, da direita, da esquerda, do centro, quem é a favor da invasão, quem é contra marginal, quem é a favor de marginal. Todo mundo vai falar aqui hoje o que aconteceu no Rio de Janeiro. Está no ar o Audiência Popular. Jornal FM, Audiência Popular. O povo em primeiro lugar. Rádio no meio do povo, é Audiência Popular. Paulo Roberto de Almeida. Olha, a briga pelo poder, ela é super interessante. Um evento desse, horrível, que acontece no Brasil toda hora. No Rio de Janeiro foi espetáculo, porque o povo do Rio gosta de espetáculo, e agora cada um com um celular na mão faz a sua reportagem, e aí o bicho pega. O governo federal disse que não foi informado das ações do governo do Rio. O governador do Rio de Janeiro disse que foi informado, e o governo do Rio de Janeiro disse que não tinha condições. É aquele jogo de empurra, né? Agora, a discussão veio para Aracaju, veio para a Câmara Municipal de Aracaju. Eu quero ouvir primeiro a vereadora Sônia Meire, no pequeno expediente de hoje, na Câmara de Vereadores. Estávamos lá. Por favor, senta aí. Tanta tecnologia, com tanto conhecimento que se tem, você fazer uma operação para matar, inclusive, principalmente, pessoas inocentes. Vocês sabem quantas pessoas morreram até agora? Até agora, os dados mostram 64 pessoas. Mas vocês sabem quem são essas pessoas? Quem eram essas pessoas? É preciso identificar. Dentre as identificadas, 4 policiais que foram levados a uma ação que jamais poderia ter acontecido dessa forma. Nós temos que ter inteligência para chegar ao tráfico.
e não fazer um comando das forças policiais para matar a população. Quantos inocentes perderam as vidas? É inadmissível, a essa altura, nós termos ações como esta. Não podemos silenciar e nos calar. Então, meu repúdio à ação do governador do Rio de Janeiro, do PL, por essa barbárie que está acontecendo no Rio de Janeiro. Quero também aproveitar esse minuto aqui, está aqui na tela, para passar rapidamente. Muito bem. Aí, aqui, Luciano, a vereadora Sônia Meira, ela entrou no outro assunto. O que nós estamos ouvindo no Brasil, o discurso é o seguinte: nós não podemos misturar, levar esse lado da segurança para questões políticas. Aí a vereadora diz que não quer entrar no assunto, mas entra citando que o governador do Rio de Janeiro é do PL, que é do PL mesmo. Você vai ouvir o vereador Irã, eu estou falando porque eu fiz a gravação. O vereador Irã disse que não é para tocar, para não misturar, né? Não misturar política com questões de segurança. Eu até entendo. Mas aí o vereador, na sua fala, ele acusa o governador e acusa porque está fazendo isso porque é do PL. Vamos ouvir o vereador Irã. De vista da administração da segurança pública, porque vamos lembrar, segurança pública é tarefa de governo estadual. É muito fácil transferir para terceiros uma responsabilidade que governantes incompetentes do PL não conseguem cumprir. A incompetência ficou evidenciada e muito cara. Agora, acho, presidente, que nesse momento de solidariedade que nós temos que manifestar ao povo do Rio de Janeiro, nós não temos que estar transformando isso em disputa política. É preciso seriedade. E é preciso que tanto o governo federal como o governo estadual, que é o responsável pela parte da segurança pública, abracem a causa da luta em defesa daquele povo. Porque a operação que aconteceu lá foi uma operação criminosa, desastrosa, uma operação que expôs os policiais e, ao mesmo tempo, fez uma chacina contra o povo do Rio de Janeiro. Os números que estão falando não são mais de 64, a vereadora Sônia trouxe o número que está comentado desde ontem, mas já estão, vereadora Sônia. Já há dados que estão colocando que talvez essa seja a maior chacina, não do Rio de Janeiro, do país, superando inclusive a de São Paulo, que teve 111 mortos dentro da prisão. Então nós temos que tratar isso de forma muito séria e sem levar para essa politização que não resolve o problema, como também não resolve essas operações trágicas, assassinas, nunca resolveu o problema no Rio de Janeiro. Mata policial, mas não mata só policial, não. Eu aqui não quero me solidarizar com os policiais que foram mortos apenas, não. Eu quero, porque foram usados numa operação desastrosa, uma operação em que o comandante-chefe lá, que é o governador, mentiu, dizendo que vinha solicitando a intervenção do governo federal, e depois ele mesmo foi desmentir, presidente. Ele mesmo foi para a imprensa dizer, e agora já está buscando as tratativas, agora, depois da chacina, as tratativas junto com o governo federal. Então é um desastre a administração do PL. Muito bem. Aí o vereador Irã Barbosa, no seu grande expediente hoje, na Câmara de Vereadores. A opinião aqui da população. São 13 horas e 22 minutos, já, hein? O ex-governador Garotinho fez uma acusação seríssima ao Exército Brasileiro e ele contou como foi a troca, levaram os fuzis do Exército, as armas do Exército, o Exército foi no presídio negociar para os caras devolver. Palavra do Garotinho, hein? Não é minha não, do Garotinho aqui, não é o Garotinho narrador não, é o Garotinho. A gente tá na internet, não tá? Essa coisa linda, eu tô de verde hoje, tô de esperança. Audiência Popular FM Jornal, eu quero você batendo hoje 300 likes, né? 300 visualizações aqui comigo. O pastor está aqui, né? Pode mostrar o Wilson também aí? Essa coisa linda aí. Mostra aí o Wilson, Tamara. Tá de branco, tá de paz. Então eu quero bater 300 hoje, hein? São 13 horas e 23 minutos. O ouvinte falando sobre o assunto, é isso? Quem fala comigo, boa tarde. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Está aí Paulo Roberto e ouvintes da Rádio Jornal, quem vos fala é Dimas do Albano. Quero assim enfatizar, né,
parabenizar a polícia do Rio de Janeiro, como é do meu estado de Sergipe, e dizer que continue assim a polícia do Rio de Janeiro, que a de Sergipe e a de outros estados se espelhem nelas. Não venham aqui pedir para que matem, para que tirem a vida, né, para que entrem de qualquer forma, mas foi feito aí uma investigação e uma pesquisa, né? E assim a polícia entrou e foi atrás daqueles que realmente devem. Eu sinto muito pelas famílias, que foram a mãe e os pais desses que morreram e os filhos que ficaram para trás. Também, mais ainda, dos policiais que aí estão. Paulo Roberto, depois que deram uma parada, né, a Polícia Civil do Estado de Sergipe Militar, o tráfico dentro do Novo Horizonte está de vento em popa, a 100%, Paulo Roberto. Pedimos às autoridades competentes que dêem uma olhada para aquele, o Novo Horizonte, que está passando dos limites na venda de droga. Bom, 1h24, 1h24, daqui a pouco, hein? Vamos ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro, o Garotinho, falando aí sobre a ação dos marginais que levaram as armas do Exército, e o Exército foi negociar dentro do presídio para que a galera devolvesse, e o chefão mandou devolver as armas do Exército. Quer falar comigo? Boa tarde. Paulo Roberto de Almeida, boa tarde. Aqui é o Eron Alves. Paulo Roberto, eu não chamo de invasão, né? Eu não vou dizer invasão da polícia, eu vou dizer uma operação policial contra o narcotráfico, contra os traficantes, contra essa facção que está tomando conta não só do Rio, né? Do país inteiro. Inclusive, nosso vizinho, a Bahia aqui, né, já está sendo dominada por essa mesma facção. Então não é uma invasão da polícia, foi uma operação grandiosa, uma operação onde a polícia perdeu, foi, se não me engano, 4 trabalhadores ali, né, que dá sua vida, né, para defender a sociedade, né? Enquanto isso, o governo federal, nós sabemos que eles, nas ações e nas falas, ele apoia totalmente o crime. As falas e as ações vê isso, né? Eu jamais vou acreditar nesse ministro hoje da Justiça, esse Lewandowski, dizendo que não foi pedido ajuda. Deve ter sido pedido, sim, senhor, que com certeza a nossas Forças Armadas tem equipamentos mais poderosos do que a PM e do que a Polícia Civil. Só que jamais eles iam ajudar nesse caso, já que infelizmente eles apoiam tudo isso aí. Isso foi dito pelo próprio presidente, né? E as ações a gente vê também, né? Enfim, para mim, essa é a minha opinião. Muito bem, eu ouvi atentamente o deputado federal Nicolas Ferreira e também um deputado aqui do PT, para a gente não colocar só um lado só, tá? Vamos colocar as duas partes. Deixa eu colocar aqui o Nicolas Ferreira, o que é que ele fala sobre essa guerra no Rio de Janeiro. Deputado federal, conversando com a gente aqui no Audiência Popular. Luciano. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia.
Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados. E ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as Forças Armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As Forças Armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos, e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar a maior faxina. Muito bem. Aí o deputado Nicolas Ferreira, daqui a pouco é da sequência com reportagens da Câmara Federal. Se alguém aqui da Assembleia, eu não vi nenhum deputado federal, senador se manifestar, porque não é uma ação do Rio de Janeiro. Isso é uma guerra que o Brasil está enfrentando. O Rio de Janeiro foi um espetáculo, porque é o Rio de Janeiro, aí está tudo normal. Mas a Bahia, que vizinha a gente, já vem sofrendo isso há muito tempo. O Ceará vem sofrendo. No Ceará, os policiais foram proibidos de jantar em restaurante do interior. Isso está acontecendo em tudo que é lugar. Agora, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Você não pode deixar o Rio morrer, né? Aí todo mundo se manifesta. Não é verdade? São 13h30 na audiência popular. Quem fala comigo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde, ouvinte da jornal. Né? Até agora, 128 mortos, né? Ali junto com os policiais também. Mas eu queria dizer a Sônia Meire aí, a galerinha do PT, que é a favor, né? Que diz que o usuário é a vítima do tráfico, certo? Eu quero dizer a ela que parabéns para esse governador, viu? Bruno Zambelli, futuro presidente do Brasil, se o povo quiser. Porque o cara é de coragem, viu? Eu queria, Paulo, que todos os governadores tivessem a coragem que esse cara teve. Não ficar debaixo do governo federal. Porque o governo federal, esse governo federal que está aí, o Estrela, ele é contra a GLO. Certo? É contra que as Forças Armadas vá lá e cumpra o que tem que ser cumprido. Manter a ordem. Porque quem manda a ordem no Brasil, infelizmente, é o Comando Vermelho. Tá de parabéns aí, viu? Bruno Zambelli. Esse nome eu não esqueço mais nunca. Bruno Zambelli. Evalmo Alves, o Caveira. E Sônia Meire, a procurar uma lavagem de roupa. São 13h32. Aqui na Jornal A Voz do Povo. Quem fala comigo, boa tarde. Boa tarde, Paulo Roberto Taquino. É a minha manifestação, né? Em cima dessa nojeira, dessa quadrilha, dessa desgraça que está tomando conta desse país há muito tempo. E volto aqui a repetir, o Brasil foi tomado por uma facção criminosa, uma quadrilha há muito tempo, alicerçada desde os anos, né? Que esse partido entrou aí no poder, que veio sorrateiramente alicerçando, implantando o comunismo aqui, a sua gangue, a sua quadrilha, sobre os auspícios do crime organizado, os seus asseclas. Está aí tudo descoberto, né? Um presidente que abre sua boca para dizer que não é nada demais roubar um celular para tomar uma cervejinha. Depois, agora, recentemente, vem dizer, rapaz, que o traficante é vítima do usuário, rapaz. Pelo amor de Deus, inclusive da Malásia, um país que mata traficante. É muita cara de pau, muita ousadia, muita sanidade mental, rapaz. Pelo amor de Deus. Aí vem dizer também que o americano não deveria ir para outro país para combater o narcotráfico, sem autorização. E quando eles, entendeu, fomentaram a ida do traficante para lá, entendeu, a Colômbia mandou droga para lá, Bolívia e Venezuela mandaram droga para lá, pediram a licença, o americano está combatendo isso, rapaz.
Eu fico estarrecido de ver a covardia do brasileiro, rapaz. Fica estarrecido de ver a covardia do brasileiro. Tá aí de vento e popo. Tá aí o que está acontecendo no Rio de Janeiro, rapaz. Entendeu? Tá aí o que está acontecendo, rapaz. Falta-me palavra agora. Entendeu? É estarrecedor. E mais ainda é a covardia do brasileiro só assistindo isso e calado, esperando o quê? O pior acontecer? Boa tarde. Bom, são 13 horas e 34 minutos aqui na Audiência Popular, em nome do restaurante do Itabaiana, a Rua Belém, no bairro Industrial. Já vou falar de sal palmito e o óleo da semente da abóbora. Mais um para falar sobre o assunto, é isso? Boa tarde. Boa tarde, meu amigão. É Genjão. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Chega a dar nojo ver esses esquerdistas dando discurso. Tirar essa professora aí. Essa raça do PSOL, do PT. Pra mim é tudo partido das trevas. Por que vocês dois aí, que também não mandam um áudio, falando que o presidente que vocês apoiam foram lá pra Cochichina lá e chegou lá a defender o traficante? Isso vocês não falam, né, rapaz? E coincidência ou não, depois estoura essa confusão lá no Rio de Janeiro. Né? Porque pra tá aí. O presidente deles, cada dia que passa nas redes sociais, é falando merda em cima de merda. Me pop, rapaz, vão tudo catar coquinho na praia. Um abraço, gente. Um abraço para vocês, são 13 horas e 35 minutos. Hoje tem tabuleiro nordestino, tem aquela mão de vaca, sopa mão de vaca, no tabuleiro nordestino, meu amigo Alberto Marcelino, lá na rua Poço Verde 228, ali do Suíça, e tem aquele munguzá legal, tem aquele arroz doce bacana e o milho verdinho, milho cozido. Eu vou ao intervalo e volto já, aqui na maior audiência. Você continua me vendo aqui pelo YouTube, no Audiência Popular FM Jornal. No YouTube, eu quero bater 300 hoje, hein? Procurando comodidade e segurança para sua mudança? HD do Brasil